criança, para o nosso jovem, para o adulto, para nós mesmos, né? Para ter esse encontro com esse guia e modelo que serve de modelo para a nossa caminhada, que é o modelo da nossa evolução. Então nós, pesquisando e pensando em criar um trabalho mais didático a respeito do mestre, a gente escreveu esse livro, né? Jesus, nosso mestre, Jesus mestre, guia e modelo. E o nosso objetivo é que cada um que leia, né, o trabalho, perceba realmente Jesus na sua essência. Haja esse encontro pessoal com Jesus. Isso é possível fazer. E nós aprendemos isso através de mensagens de Emmanuel. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, ele propõe na página Meditação como é que nós podemos fazer, cada um de nós, esse encontro com o Mestre de forma simples e objetiva. Mas, conversando então sobre o livro, nós pensamos primeiro em trazer a situação da época, há 2000 anos atrás, em que Jesus nasce na Palestina, né? Como é que era a Palestina? Como é que o povo hebreu estava, né? Colocamos no início do livro a parte geográfica, né? A parte física. Em seguida trabalhamos sobre o que Jesus encontrou, né? A Palestina no tempo dele. Ele encontrou o Mestre, quando renasce nesse local, ele encontra um povo dominado pelo povo mais poderoso da época, que era o Império Romano. Roma avançava sobre os povos conhecidos da época, né? E pela força, os seus exércitos extraordinários, Roma dominava aquele povo. Vários povos da época estavam dominados por Roma. E entre eles o povo judeu já há muito tempo. E esse domínio, na verdade, vamos pensar se nós hoje, né, no Brasil, fôssemos dominados pelos Estados Unidos, não ia ser fácil para a gente brasileiro aceitar, né, esse domínio. E para os judeus não era fácil aceitar o domínio romano, porque Roma dominava o país que eles conquistavam, no caso lá na Palestina, deixavam a liberdade das pessoas continuarem com a sua religião. Vejam que eles eram tão espertos, né, os romanos, que eles não interferiam na questão da fé, da crença dos povos dominados. Eles interferiam na área política. Então Roma enriquecia tremendamente, porque ela cobrava impostos das pessoas que compunham aquele país. As pessoas tinham que pagar do seu país para Roma para viver. E vejam o descontentamento que o povo hebreu vivia, né? Então, o domínio romano, o povo mais, deixando de lado a parte geográfica, agora trabalhando na parte antropológica, social, como é que era essa sociedade judaica da época de Jesus, né? O povo hebreu era dividido em grupos sociais. E vamos ver o primeiro grupo social, composto pelos fariseus. Os fariseus eram aqueles hebreus que tinham profundo conhecimento da lei mosaica, né, da Torá, como eles chamam, né, do Velho Testamento, e eram religiosos dominantes, dominavam a religião, os fariseus eram extremamente hipócritas, falsos, porque eles exploravam também o seu próprio povo, exploravam a crença. As pessoas também precisavam pagar para a parte religiosa também. Então eles eram duplamente explorados por Roma e também pela religião que era dominada pela a classe farisaica que vivia no templo de Jerusalém, vivia lá à volta, famílias aristocratas que dominavam a parte religiosa, e essa parte religiosa envolvia muito sacrifício do povo, porque Jeová, que era o Deus tribal,
né? Como Deus era conhecido entre os judeus, né? Jeová era extremamente mau, porque era exigente, exigia sacrilégios, sacrifícios, e as pessoas tinham que compensar os fariseus com os sacrifícios de animais, de coisas, ervas, tudo que se produzia, frutas, e entre eles também outra seita social, os saduceus, outro grupo também extremamente falso. Eles não acreditavam nem na imortalidade da alma. Os saduceus, que dominavam também, era a aristocracia judaica, né? que junto com os fariseus dominavam esta área religiosa. Tinham também os zelotes, outro grupo social. Todos esses três grupos aí eram grupos aristocratas, eram os poderosos, os grandes comerciantes, os grandes fabricantes e donos também da parte religiosa, do templo religioso. E os zelotes não se conformavam com o domínio romano, estavam sempre matutando uma forma de correr com os romanos, né? de superar os romanos na luta, inclusive, né? E existia também um outro grupo extraordinário, sem aristocracia nenhuma, sem procurar aparecer, que eram os essênios, que descendiam diretamente de Moisés. Vejam que quando Jesus reencarna na Palestina, nasce na Palestina, encarna na Palestina, já havia 1500 anos se passado da vinda de Moisés. Eles já estavam há 1500 anos com os 10 mandamentos, né? Com a ideia de Deus único, mas aquele Deus extremamente com critérios humanos, né? Mau e exigente. E os essênios não. Os essênios procuraram, eles eram tão puros, tão singelos, eles nem iam ao templo de Jerusalém. Os essênios tinham que se cuidar, porque eram perseguidos pelas outras castas, porque eles pregavam a lei como ela é, os 10 mandamentos na sua simplicidade. Eles viviam amor, eles ajudavam os pobres. Então os essênios, para se livrarem da perseguição, porque no início foram muito perseguidos, né, pelos grandes doutores da lei, pelos dominadores da área religiosa, e os essênios então tinham os seus santuários nos montes inacessíveis. Então, muitos santuários essênios existiam na Palestina, e os essênios estudavam profundamente a natureza. Eles produziam alimentação, produziam remédios, produziam pomares, e os terapeutas que ajudavam o povo descendiam dos essênios. Então, os essênios ajudavam a população pobre de toda a Palestina, diferenciados extremamente dessas outras classes. E Jesus teve muito contato com este grupo. Este grupo não participava nem das festas dos rituais judeus. Depois nós temos um outro grupo também muito interessante, que são os samaritanos, que viviam na Samaria. Eram considerados hereges. Tanto é que Jesus vai dar depois o exemplo do bom samaritano. Os religiosos da época, os oficiais, tinham ódio dos samaritanos. Os samaritanos viviam isolados na Samaria, na região da Samaria, não frequentavam o templo de Jerusalém, porque todos os outros judeus tinham que ir, nem que fosse uma vez no ano, ao templo de Jerusalém, levar suas oferendas. Era um grande negócio, né? E os samaritanos não conviviam com os demais judeus, né? Nem permitiam casamento, nem uniões, nem nada. E aí a famosa passagem de Jesus na fonte, quando ele pede água à samaritana. Então, e os galileus? A Galileia era outra região da Palestina, composta por pessoas muito simples, pobres, que eram agricultores, eram produtores, que eram muito explorados pelas outras classes, e os fariseus, saduceus, os zelotes, consideravam os samaritanos ignorantes, fáceis de serem explorados, muito simples. Nada de bom podia vir, né, da Galileia, nada de bom podia vir sendo da Galileia.
e aonde justamente é a cidade, onde está a cidade de Nazaré, na Galileia, onde está Cafarnaum, que depois Jesus vai dirigir a Cafarnaum para ser o local, a sede do seu trabalho, né? Então, os samaritanos tinham uma diferença muito grande entre as outras classes, e os galileus também, pela simplicidade, pela pureza que eles tinham. Respeitavam as leis, tanto judaicas quanto romanas. Depois nós tínhamos os publicanos, era um outro grupo social muito intenso naquela época de Jesus, que eram poucos, mas tinham uma força muito grande. O publicano era o judeu que cobrava impostos para Roma. Vocês vejam, os demais judeus tinham ódio deles, porque eles ganhavam esse título, né? Eles concorriam a um título do governo romano, ficavam com 5 anos com o privilégio de poder cobrar de seus compatriotas o imposto que ia para Roma. E claro que eles cobravam, nesses 5 anos, geralmente os publicanos enriqueciam à custa do povo, né? Porque mandavam o que Roma exigia, mas eles cobravam mais, a maioria. Por isso é que Jesus vai trabalhar muito a questão dos publicanos, né? E havia também as famílias ricas, tradicionais, que forneciam, né? Os fariseus, os saduceus, os próprios zelotes. Essas famílias ricas tradicionais eram os grandes produtores de azeite, os grandes que criavam o gado, né? Eles enriqueciam justamente porque forneciam, né, para o templo, para que fosse o templo, os materiais que eram exigidos para os sacrifícios. Então vejam que a divisão, né, social. E aí então em seguida vinha o povo sofredor, explorado, tanto por Roma, que tinha que pagar os impostos publicanos, quanto para o templo de Jerusalém. O povo tinha que pagar impostos também para ser religioso, né? Então é o famoso dízimo e até mais. Então, e ainda essa era a Palestina na época de Jesus, né? Então, e o templo de Jerusalém era na capital, né, em Jerusalém, na área oeste da Palestina, onde estava o rei, o Herodes, estava o Pilatos, que era o representante romano, o governador romano também ficava na capital. E o templo de Jerusalém era comandado pelo Sinédrio, que era a corte suprema judaica, composta pelos fariseus e pelos saduceus. Geralmente o sumo sacerdote, que comandava o Sinédrio, ele tinha o poder de decisão, e ele contava com mais 69 membros para discutir essas funções administrativas e jurídicas, e eles interpretavam e aplicavam a Torá. Era lá do Sinédrio, desse grupo que comandava a área religiosa, né, dos judeus. E eles representavam também o povo judeu perante o Império Romano. Então havia muita situação de conúbio entre o Sinédrio e o Império Romano. E eles todos lucravam, né, com essa situação. E o templo de Jerusalém era um espaço imenso, belíssimo, onde as pessoas tinham que ir. Qualquer problema que o judeu tivesse, ele tinha que se apresentar no templo. Desde o nascimento, quando a criança nascia, para entrar para o livro dos vivos, ou se o indivíduo adquiria, ficava leproso, que não tinha cura na época, ele era retirado do livro dos vivos, ele tinha que passar lá no templo para dizer que ele tinha morrido, né? Ele ia por vários leprosos e assim por diante. Então tudo isso era esse poder religioso. E é nessa situação que acontece, né, a vida de Jesus. E Moisés e os profetas serviram de base no Velho Testamento, como nós todos conhecem, né? Moisés, mas acontece que quando Moisés retirou o povo judeu, que estava há 400 anos escravo no Egito,
quando Moisés traz o povo para a terra prometida, ele levou 40 anos nessa caminhada, muito interessante, que é para uma geração toda desaparecer e vir uma nova geração, é a pedagogia divina, né? Então Moisés, ele traz com muita clareza os 10 mandamentos que foram recebidos mediunicamente, através da escrita direta na pedra, uma coisa extraordinária, a mediunidade. E Moisés escreveu mais 5 pequenos livros, pequenas orientações, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que depois foram sendo alterados, adulterados, né, pelos saduceus, pelos fariseus, e acrescentada uma série de coisas. Daquelas 10 leis, se nós todos vivêssemos os 10 mandamentos, não haveria problema no mundo, né? Se os 10 mandamentos fossem a constituição de cada país, nós estávamos num planeta de felicidade. Já tínhamos há muito tempo conquistado a era da regeneração. Mas não, dos 10 mandamentos que Moisés trouxe para ser utilizado por aquele povo, os saduceus, fariseus, acrescentaram mais 600 mandamentos. As pessoas tinham que cumprir aquilo, não dava uma vida toda, não chegava para cumprir. Diz o meu marido que eles eram já reencarnacionistas, já tinha essa ideia da imortalidade, porque uma encarnação não dava para cumprir. Então tudo era exigente. E o povo judeu na época de Jesus, para tudo, eles estavam dependentes sempre do religioso, do fariseu, do saduceu, do sumo sacerdote, do que eles diziam. E tudo que acontecia até na vida particular tinha que ser resolvido ou no templo ou nas sinagogas, porque o único templo que tinha, grandiosíssimo, era em Jerusalém. Nas demais cidades tinham sinagogas com os doutores da lei, com os razãs, como eles chamavam, né? Que eram os que pregavam então a Torá, e aquilo tinha toda aquela organização. Então Moisés e os profetas estavam ali. E aí, acontece que todos esses profetas que foram surgindo depois de Moisés, nesses 1500 anos até a vinda de Jesus, esses profetas, muitos deles, com 700 anos de antecedência, previam a vinda do Messias, previam que Jesus viria o Salvador do mundo, e os judeus esperavam isso numa expectativa. Mas agora, que eles estavam sob o poder romano, como é que eles queriam esse Messias? Um Messias forte, né? De espada na mão, de luta, de rompimento com a dependência de Roma. E então, essa era a ideia desse Messias que haveria de vir. Por isso que Jesus passa meio desapercebido, né? na sua vida. E Jeová é esse Deus bíblico dos hebreus. Antropologicamente se entende, era o único povo que já tinha a ideia de um Deus único, mas esse Deus era Jeová, que tinha privilégio por esse povo, que exigia sacrifícios, que exigia cada vez mais que as pessoas depositassem no templo dele, que era considerado como o templo de Jerusalém, o templo de Jeová. Para lá que tinha que ir todas as oferendas. E quando tinha as festas anuais, geralmente o povo judeu, quem podia, tivesse morasse onde morasse, vinha para Jerusalém, especialmente na festa da Páscoa judaica, que comemorava a saída do Egito, né? Já há 1500 anos que essa festa era festejada, agora com requintes, né? Então as pessoas tinham que vir e depositar para Jeová as suas primícias. Então, havia no templo, de Jerusalém, o local das oferendas, onde estavam as oferendas, e era uma carnificina, que as pessoas tinham que trazer o primeiro novilho, o novilho mais gordo, e ali era um centro de comércio, né? Quem não se negava a levar um animal, ou bomba, ou seja o que fosse, ele então dava em fruta, dava em farinha, mas a doação por cento. E quem é que se locupletava com essas oferendas? Os fariseus, os saduceus. Né? Eles cada vez estavam mais ricos e o povo cada vez mais pobre. E esse Deus bíblico
mal, né? E aí Jesus surge, né? O advento de Jesus. Naturalmente, a gente vai estudando e a gente vai percebendo que Jesus, realmente, com a informação da espiritualidade, é o governador do nosso planeta. O nosso planeta, quando se iniciou essa escola física, o planeta Terra, Jesus foi designado por Deus, com a sua equipe de luz, para preparar essa escola, que é o nosso planeta Terra, para receber uma humanidade. E Ele é o responsável pela evolução dessa humanidade que tem reencarnado, desencarnado, reencarnado, nesse processo todo histórico, né, que nós vamos vivendo. Então Jesus tem essa tarefa. E ele, antes de vir, vários embaixadores seus, ele foi encaminhando para vários pontos do mundo. Reencarnaram, principalmente no Oriente, né? Os grandes, o Confúcio, Buda, todos esses eram embaixadores de Jesus que vinham trazendo a mensagem. Sócrates, Platão, em todos eles vieram trazendo a verdade. Na essência de todos esses ensinamentos está amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já está a lei ali sendo revelada. E aí cada povo foi adaptando para a sua maneira de ser, para a sua compreensão, e atraso ainda evolutivo, né? E que muitas vezes perderam até o sentido básico dessas lições. Então Jesus vem, né? A vida de Jesus, ela era prevista já há mais de 700 anos pelos profetas judaicos. Então Jesus era, e esse momento que ele nasceu aqui na Terra era um momento de conjugação astral extraordinária. Júpiter, Saturno, Marte se encontrariam no céu. Então os astrólogos, tivemos povos no Oriente extremamente cultos e inteligentes que vinham de outras esferas aqui para resgatar o seu passado e continuar e deixar o seu legado aqui de bom, e depois poder voltar aos seus planetas de origem já evoluídos. Eles deixaram muitos ensinamentos, e entre esses ensinamentos está a parte, né, do céu, das estrelas, do movimento dos astros, do que significa o planeta Terra. Então a vida de Jesus era prevista justamente para a época em que ele veio, há 1500 anos depois de Moisés, há 2000 anos antes de nós. E como é que ele veio? Com que finalidade ele veio? Jesus veio à Terra com a finalidade de nos mostrar o caminho. Se os outros falarem amor, ele veio viver, ele veio mostrar como é que se vive, né? Como é que nós temos que nos encaminhar para a felicidade. Não é na busca das coisas materiais, né? Então ele veio com a finalidade de trazer agora a mensagem exemplificada. Ele veio viver. E isso que é importante para nós compreendermos Jesus. E a sua aura, né, a sua vibração eletromagnética de toda a equipe de espiritualidade grandiosa que ele trabalha com espíritos angelicais, esta aura de luz envolve o planeta. Porque este planeta é de responsabilidade dele. Essa humanidade é da responsabilidade de Jesus para levar para o caminho do bem, para nós conseguirmos atingir esse processo que nós estamos querendo de vencer o mal, de superar o mal, né, de prevalecer o bem e prevalecer a felicidade, a harmonia, a fraternidade, o equilíbrio. Então Jesus vem à Terra com esse objetivo, né, de viver a lei. E ele diz claramente: não vim destruir a lei, ele veio viver. A programação da sua vida foi feita na espiritualidade, dentro de todo esse processo que culmina com a vida de Moisés, e depois então era a vez do mestre, que já tinha feito a sua evolução muito anterior a nós em outros planos, e que agora já é um anjo de luz, né? Então Jesus vem para aqui na Terra, né? E aí que vem a lição linda, né? Esse espírito iluminadíssimo, já com uma conquista espiritual grandiosa, um anjo de luz,
mas com a tarefa de levar essa humanidade do bem. Ele reencarna através de um pai e de uma mãe. Ele não abrogou a lei. Ele é filho biológico de Maria e de José. Isso aqui é uma coisa linda. Ele nasce num lar. E aí está a grande lição que o Mestre nos oferece, né? A importância do lar, a importância do pai e da mãe. Ele reencarna justamente nessa situação, né? Claro que toda essa equipe que veio com ele foi preparada. Maria já era um espírito iluminadíssimo, José também, e os apóstolos, todos estavam dentro dessa programação, tinham se preparado na espiritualidade para vir viver aqui no planeta Terra, a nos dar experiência, né? Como é que nós podemos superar essa questão. Então ele nasce num lar, dando o significado especial que tem a família. Por isso que hoje, no movimento espírita, a gente bate muito em relação a essa questão da família, do evangelho no lar, da prece, do estudo, do encontro com Jesus, né? Mas isso pode acontecer dentro do lar, dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. E claro que muitas vezes é mais fácil para uns, não é tão fácil para outro, mas a gente vai precisar encontrar esse caminho, né? Como é que foi Jesus na infância? E isso sempre me chamava muita atenção, e as crianças na evangelização perguntam, né? Eles adoram ver o presépiozinho e ver o menino Jesus. Então, e é interessante nessa pesquisa que fizemos, muitos livros, nós vemos que realmente ele precisava, o casal, Maria e José, casados, moravam em Nazaré. José, um carpinteiro idôneo, né, muito conceituado. E na pesquisa que nós fizemos, quando Maria ele vai ao templo de Jerusalém, onde Maria tinha sido levada, porque ela tinha ficado órfã de pai e de mãe, e no templo de Sião, junto ao templo de Jerusalém, as moças, as meninas judaicas que estavam desamparadas, eram ali acolhidas e eram preparadas para se tornarem mães, para se tornarem esposas. Muitas vezes o varão hebreu ia ao templo de Sião escolher uma esposa, porque ela estava preparada. Ela conhecia a lei da Torá, ela sabia os trabalhos manuais todos, sabia como manter uma casa. Então, quando José, viúvo, com 35 anos, pai de 5 filhos menores, se vê na contingência de ter uma nova esposa, ele vai ao templo de Sião e lá convida Maria para ser sua esposa. E eles casam, realmente. Maria vai para Nazaré, onde ele tinha a sua oficina, onde aquelas 5 crianças pequenas esperavam por uma mãezinha. E ali Maria, então, assume, com o preparo que ela teve, o preparo espiritual também, ela assume a maternidade daquelas crianças, e pouco depois ela também engravida. E quem é que vem? Aí dá todas aquelas cenas, né, que a gente pode estudar no Novo Testamento, né, nas passagens de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus. E então Maria e José, ela engravida, mas ela era tanta luz, ela tanta harmonia, ela cumpria com tanto zelo as suas tarefas domésticas, e com tanta grandiosidade emocional, e tinha uma beleza espiritual também muito grande, e também física, e que José, preocupado na gestação, como ela vivia sempre em alfa, né? Sempre, imagina, gestando um espírito iluminadíssimo desse, acompanhado por toda aquela equipe angelical que a amparava. E aí então José leva ela a Belém, porque lá ela tinha uma tia, que era a irmã mais moça da mãe dela falecida, da mãe de Maria, Sara, que era parteira. Então há uma outra configuração histórica, não é? E lá em Belém nasce Jesus. Isso ainda estava previsto pelos profetas antigos, né? A vida dos reis magos aqui é real, né? Eles vinham seguindo aquela luz,
estudiosos, né, da lei divina, e encontram então lá em Belém o nascimento, né, a criança, né? E como é que foi essa infância de Jesus? E aqui nós trazemos de Ramatiz essa informação do livro Sublime Peregrino. Indubitavelmente, Jesus era uma criança de inteligência incomum para a época, pois seus conceitos e aforismos de elevada ética, espiritual não só surpreendiam, como escandalizavam muitos alunos. Ele foi uma criança extraordinária, mas viveu no lar, com o pai e com a mãe. E ele não teve logo o despertamento da sua grandiosa missão. Ele passou a infância normal aparentemente, né? Então ele defendia conceitos de justiça e desprendimento, dignidade, que chegavam a torná-lo estranho e confuso no seu próprio meio. Essa criança não era nem compreendida muitas vezes até por Maria e por José. E muito menos pelos vizinhos. Mas José era um homem extremamente religioso, como Maria, frequentava uma sinagoga de Nazaré. O representante, o sacerdote oficial, tinha um grande apreço por Maria e José, e depois pelo menino. Jesus vai estudar inicialmente na sinagoga, se destacando das outras crianças, mas com uma bondade incrível, né? E um amor e uma capacidade extraordinária, e os essênios ajudando, os essênios extremamente cultos, dando todo o apoio, porque eles reconheciam já ali, naquela criança, o Messias. Eles tinham consciência disso. Imagine o trauma que viveram muitas famílias lá de Belém, quando Herodes, o rei judeu, extremamente mau, né? Como os reis magos não voltaram para Jerusalém para dizer onde é que estava o menino que havia nascido, que estava sendo esperado, e que a conjunção astral mostrava que era a época, ele manda matar realmente todos os meninos de 2 anos para baixo, que era o tempo que Jesus teria nascido, e que deu tempo então para Maria e José voltarem para Nazaré, amparados pelos essênios, e muitas crianças foram mortas, né? na ilusão de Herodes de impedir que aquele rei viesse suplantá-lo, né? Então Jesus ele teve uma infância. Depois eles tiveram que viver escondidos por 5 anos, Maria, José e ele, né? E todo esse drama a gente vai encontrando no Novo Testamento. Agora, aos 12 anos, ele já tinha uma inteligência, uma sabedoria precoce. É quando os evangelistas narram que ele é levado ao templo de Jerusalém, porque isso era obrigatório para as famílias judaicas. O menino, o sexo masculino, aos 12 anos, tinha que ir ao templo de Jerusalém. Então, e Maria e José, eles eram acostumados a ir anualmente a Jerusalém, fazer todos aqueles rituais que a religião exigia, e eles faziam com muita fé e respeito. Então, aos 12 anos, eles levam Jesus. Né? E aí, nessas alturas, já está despertando nesse ser, né, a sua tarefa, a sua missão, a sua grandiosidade. E ele não conseguiu compreender. Ele vai para o templo muito feliz, mas ele não consegue compreender quando ele vê aquela carnificina dentro do templo, né? Aqueles sacerdotes de avental, todo ensanguentado, matando os animais, distribuindo as carnes. Ele teve uma decepção imensa, mas ao mesmo tempo, depois ele vai conversar com o episódio, né, narrado nos evangelistas, que ele se perdeu, que os pais estavam voltando, não acharam o menino. Então nós trabalhamos na nossa pesquisa, a gente coloca no livro como é que se deu essa situação, né? E ele realmente surpreende os doutores da lei. Ele surpreende com os conhecimentos que ele trazia, né? E quando ele volta para Nazaré, depois dessa visita a Jerusalém e ao templo, ele volta totalmente
modificado. Ele começa a ajudar aos pobres, aos necessitados, às crianças desamparadas, aos idosos. Ele se associa com o Razan da sinagoga de Nazaré e começa a ajudar as pessoas, começa a ajudar. Maria se associa a ele, né? E eles começam a fazer a caridade. Então, isso veio brotando nele, né? Até que ele chegou na sua missão, na fase adulta, né? Jesus adulto. Quando ele já estava por volta dos 20 e poucos anos, ele tinha plena consciência da missão que ele vinha trazer, que ele vinha desempenhar. E ele teve uma grande cobertura, não só da mãe, Maria, esse espírito extraordinário, como do pai, José, mas também dos essênios, né? Ele teve toda uma proteção grande dos essênios. Então ele vai e ele elege a cidade de Cafarnaum, porque Nazaré ele não foi compreendido. Em Nazaré, nem depois que ele estava homem, que já podia falar no templo, né, na sinagoga, porque ele disse, sou eu, questiono, mas quem é o Messias, afinal, numa das palestras que ele está fazendo, está na frente de vocês. E eles acharam que ele estava louco, que ele não podia ser, né, e correram com ele. Então ele elege depois Cafarnaum, e aonde ele vai reencontrar os 12 apóstolos, né? Ele vai reencontrar os 12 apóstolos lá em Cafarnaum, que é onde ele faz o convite, recordando que esse planejamento espiritual já estava feito, assim como as nossas vidas aqui, quando a gente reencarna, já há um planejamento, né, para a gente organizar a nossa vida aqui, a família depois, né? Então Jesus convida os 12 apóstolos, e é muito interessante esse momento em que eu não conheço. O Egito me mata, gente. O relógio está aqui na minha frente, eu procurando teus relógios. Mas essas criaturas aqui não entendem a terceira idade, né? Tá bom. Mas então Jesus elege, né, convida os 12 apóstolos. Meu Deus, aquelas ricas criaturas que já estavam preparadas para fazer a tarefa, mas que agora reencarna. A gente reencarna e esquece. Jesus não abrogou a lei, nem os apóstolos, nem Maria, nem José. A gente reencarna e esse escafandro aqui, ele limita a nossa memória, né? Mas aí Jesus foi recordando com eles, né? Porque Jesus foi tratando, trabalhando um a um, trabalhando, né? E então ele vai, ele promove a questão da Boa Nova, né? Mas aí, como é que ele age, né? Como é que Jesus age nesse momento, né? Com os apóstolos. Os apóstolos tiveram com ele uma aprendizagem extraordinária. Os apóstolos foram percebendo como é que era a vivência de Jesus. Ele surpreendia, porque Jesus foi ensinando como fazer. Ele tinha um magnetismo extraordinário. Imagine um anjo encarnado, né? Ele tinha um magnetismo extraordinário, as curas, tudo isso. Os apóstolos foram assistindo e foram acompanhando todos esses processos considerados milagrosos. Na verdade, a essência de Jesus era tão profunda que ele realmente curava, ele ajudava, ele trabalhava com a ectoplasmia dele, dos apóstolos. E onde ele ia, a multidão seguia, porque justamente quem é que ele foi escolher o segmento social para conviver? Com o povo. Ele não foi e o Sinédrio começou, os fariseus, os doutores da lei, tomavam conhecimento daquela multidão que seguia o mestre lá em Nazaré, nas outras cidades, em Cafarnaum. Ele foi fora também da Palestina, e sempre curando, ajudando, orientando, amparando, suprindo de pão, de saúde, de harmonia as criaturas, e uma multidão sempre o seguia, a multidão dos sofredores. E os doutores da lei estavam muito intrigados, né? Por que ele não vinha para o templo?
Jesus não, ele falou algumas vezes no templo de Jerusalém, falava nas sinagogas, tudo isso ele não se negava, mas ele utilizou a natureza. Ele pregava na beira do lago de Nazaré, naquelas regiões todas. O Sermão da Montanha é uma coisa lindíssima, né? Que ele vai fazer ali, no monte. Então ele não escolheu, ele mostrou que não era aquele caminho religioso equivocado, não era aquele caminho para encontrar Deus. E ele muda a questão da compreensão divina. Aquele Jeová bravo, colérico, que castigava, que as pessoas tinham um medo terrível de Jeová e cumpriram todos aqueles preceitos, aqueles sacrifícios para que a ira de Jeová se aplacasse. Jesus transforma Jeová no Pai. É Deus é Pai, não é esse Deus malvado, né? E ele fala abertamente isso nas suas pregações, nos seus ensinos, e isso chocou demais aquele grupo poderoso. E eles se perseguiam. Então nós vamos ver, né, lendo o Novo Testamento, os evangelistas, nós vamos percebendo o quanto eles começaram a perseguir Jesus. Jesus era perseguido, né? Porque eles esperavam que Jesus aceitasse, chegaram a convidá-lo para levá-lo para o Sinédrio, para transformá-lo lá no templo de Jerusalém num doutor da lei. E ele se negou. Então ele era contra todas essas convenções humanas e continuou ajudando, amparando e orientando, né, os necessitados. Mas aí tem um aspecto muito interessante que a gente também coloca no livro. A pedagogia de Jesus era perfeita, o grupo tinha que aprender com ele. Então, por que ele elegeu aqueles 12? E tinham outros tantos, né, seguidores, discípulos e seguidores, milhares. Mas aqueles 12 é que eles estavam fazendo estágio com ele, estavam preparando-os para depois divulgarem o que ele ia deixar. Nunca, não mentia, dizia que ele ia voltar para o Pai, e os apóstolos ficavam muito preocupados. E quando ele vai subir numa experiência mediúnica que ele queria fazer, ele só leva 3 dos apóstolos, né? André, Pedro e João. E lá ele questiona, né? Questiona para os apóstolos: me digam, o que o povo diz que eu sou? Quem dizem que eu sou? Aí é que Pedro, então, né, que está lá especialmente em Mateus, né, Pedro vai dizer, um falava de um jeito, outro falava do outro, né? Um apóstolo dizia uma coisa, outro apóstolo dizia outra. Aí então Jesus indaga: e vocês, os 12 ali, o que dizem que eu sou? Quem é que eu sou para vocês? Aí houve aquele silêncio, né? Mas aí o Simão Pedro, depois o apóstolo Simão, que é o Pedro, levanta-se e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Surpresa dos outros 11, né? Ficaram intrigados. Jesus então diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque a ti não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro. Aí que o apóstolo Simão recebe o nome de Pedro, que é pedra. Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do erro, né? A palavra inferno. Então, é Pedro. Nós estávamos conversando aqui, que deu o Cláudio. Cláudio, é sobre a pedra da mediunidade que a igreja de Jesus é erguida. Não é o templo lá do Vaticano, não é o templo de pedra, não é o templo do templo de Jerusalém. É sobre a pedra da mediunidade. Jesus fala claro aqui
E a partir daquele dia, o apóstolo Simão ficou conhecido por Pedra, porque é a mediunidade que vai fazer essa ligação. E aí que Jesus também conversa com os apóstolos e explica que eles perguntavam, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Eu não posso ensinar tudo porque vocês não têm condições de compreender agora. Mas eu enviarei o Consolador prometido. O Consolador virá e esclarecerá todas as coisas que eu não posso agora esclarecer. Os apóstolos ficavam naquela angústia, né? Angústia porque eles queriam que o reino de Deus se implantasse ali, ainda junto com Jesus. E Jesus explica que isso não seria possível. E aí então é que vamos ver aqui a última lâmina. Aí é que Jesus então coloca, quando eles estavam, Pedro principalmente, mas pensa, e o reino de Deus, vamos instalar agora, vamos fazer, e o Judas querendo que ele se impusesse com poder sobre Jerusalém, né, derrubasse os romanos. É por isso que Judas Iscariote o trai, porque Judas fica decepcionado porque ele não tomava posição de luta, né? E quando perguntam, mas quando é que vai ser, quando é que vai ser, que vai acontecer, de o reino de Deus se estabelecer na terra? E ele responde: chegará um dia em que o Evangelho penetrará os lares com a pureza sublime da verdade. Os homens se reunirão em família para tal cometimento. Legiões de trabalhadores invisíveis operarão em meu nome, infatigavelmente. Não tenhamos pressa. A obra do amor é lenta, mas segura. E é nesse momento, segundo a Amélia Rodrigues, pela psicografia do Givaldo, é que ele explica para os apóstolos: levará 20 séculos para que isso aconteça. 20 séculos, né? E agora nós estamos fazendo o Evangelho do lar, é o lar, gente. Não, a transformação, o mundo de regeneração, a evangelização não vai acontecer por um decreto de presidente, de governo nenhum, de igreja nenhuma. Vai acontecer quando os lares se transformarem, quando os lares se evangelizarem, quando nós trouxermos Jesus para dentro do nosso lar. E quando isso acontecer com o maior número de lares, é que vai acontecer a regeneração. É que a regeneração vai estar palpável. Mas nós temos que nos harmonizar em família. Essa é a proposta do Mestre. Esse é o grande exemplo. Ele desmistifica aquele Deus, né, Jeová dos judeus. Desmistifica com a ideia de Deus Pai Criador, que Ele não é Deus, Ele é Filho de Deus. E a gente ensina para as crianças justamente isso, né? Não vou mais fazer nenhuma confusão. Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. E a gente tem que ter essa consciência, né? Então ele coloca essa questão. E quando ele estava no auge da dor, do sofrimento, perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sinédrios, já tentavam encurralá-lo e tentavam prendê-lo, porque queriam matá-lo. Tanto é que eles convencem Judas a o trair, né, e enganando. Ele então, ele diz para os apóstolos, ele não confiava nem em Pedro, né, porque ele dizia: Pedro vai me negar ainda 3 vezes antes que o galo cante. Ele sabia das dificuldades pessoais de cada um. Sabia da traição de Judas que já estava ocorrendo, sabia de como é que ele seria sentenciado, seria crucificado, né? Tudo ele tinha consciência. E aí, queridos irmãos e irmãs, ele diz para os apóstolos: eu venci o mundo. Ele não disse eu venci no mundo, como nós pretendemos aqui. A gente quer vencer, né? Eu venci o mundo na prática, né? Na vivência do amor, da lei de amor. Ele venceu o mundo. E essa é a proposta dele, né? Que a gente suporte com equilíbrio, com harmonia, se sintonizando com ele, né? Como mestre. Nós estamos muito desligados
desse farol de luz, né? No entanto, o nosso planeta Terra está envolto na sua aura. Eu lembro que a NASA foi estudar aqui, o Chico Xavier, que também estava no auge da sua produção literária, as informações, um extraordinário médico, o Chico. E aí eles mediram a aura do Chico. A nossa está um centímetrozinho, assim, eu já medi a minha também, porque tem uns aparelhinhos aí que a gente usa, tem psicólogo que tem, né, que medem a nossa vibração eletromagnética, que é a nossa aura. E aí quando a NASA mediu a do Chico, tinha 10 metros. 10 metros. Então a gente chegava, não estava nem na frente do Chico, já estava na aula dele. Imaginemos, queridos amigos e amigas, que nós estamos na aula de Jesus e não nos damos conta. Estamos ainda distanciados dele, né? Então a gente está dentro da aula do Mestre e precisamos então fazer esse encontro pessoal com ele. Essa proposta para esse ano 2025, eu acho que tem que ser essa a nossa proposta de cada um, né? Nosso encontro pessoal com Jesus, nosso guia e modelo e mestre. Muito obrigado pela atenção.